E aí falar um pouquinho do pós-processamento, quando a gente pensa em material de alto desempenho, né? Como o material é semicristalino, ou dá para quase dizer que ele é cristalino, né? Às vezes, dependendo do equipamento, você vai precisar pós-processar sua peça. Independente da qualidade do que foi impresso aqui, eu coloquei essa foto porque ela mostra uma diferença de tonalidade, né? Um bege clarinho e uma cor mais dourada, né? O mais dourado não passou pelo revenimento, e o bege mais clarinho passou pelo revenimento, né? Peraí, pessoal. Para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Obrigado. E aí, no caso desse material em especial, o PIC, né, a gente mostra aqui uma curva que seria uma curva de revenimento. Você vê, revenir termoplástico é diferente de revenir aço, né? A gente está falando de temperaturas, ordens de grandeza diferentes, né? Então, não é tão difícil assim, tem alguns cuidados, e aqui a gente mostra as rampas e os patamares a que você tem que submeter o seu produto para reveni-lo. É importante você cuidar e controlar esse processo térmico direitinho para você minimizar problemas de deformação e dimensional do seu componente quando você faz o revenimento do material, do PIC, no caso, que é um material semicristalino, muito cristalino, eu diria, e aí no processo aquece acima da TG, lembra daquela curva que tem um pico, em que a variação do volume é enorme quando você passa pelo TG, então, se você não passar direito por esse TG, você pode ter problema dimensional. Mas é uma forma de você aumentar ou alcançar o máximo das características térmicas mecânicas, principalmente mecânicas, do seu material, tá? Fazendo o revenimento. Vamos lá, saindo dos polímeros, metais no processo FFF. Muito novo, 2 anos, talvez, um pouco mais. Está muito difundido e está forte, e é o processo mais eficaz em termos dimensionais, o uso da sinterização, né? É uma fonte de energia elevada que funde o metal em pó para fazer peça metálica por aditiva. Nesse caso aqui, a gente está falando da mesma máquina, a gente está falando do mesmo tipo, mesmo formato de matéria-prima, o que vocês estão vendo aqui, então, é um carretel de filamento, e que se você pegar ele na mão, você vai falar que é como qualquer outro, a diferença vai estar no peso, né? Aço é bem mais pesado que termoplástico, mas você coloca esse carretel na máquina, passa esse fio, extruda ele e desenha a tua peça camada a camada. Então, aqui, ó, a gente vê do lado esquerdo a peça maior antes do tratamento térmico, é ela depois da impressora, e à direita a gente vê a peça depois de sinterizada, a peça metálica, né? Esse material é um aço inoxidado, 316L, e, na verdade, isso aqui copia um processo bem mais antigo, que é conhecido como MIM, né? Metal Injection Molding. Tinha injeção de plásticos, aí tem um material que mistura o pó metálico com um aglomerante, um polímero, né? E você consegue processar esse polímero pelos processos normais. Então, assim como você coloca na injetora e injeta no molde, o termoplástico você pode fazer com esse material. E assim como a impressora, você também tem o filamento para poder passar na impressora, né? E aí, você imprime, é esse caso aqui dessa peça, a gente está mostrando, e depois de impresso, você pega essa peça e passa ela por um processo térmico para sinterizá-la, tá? Algumas características do material, tanto no Metal Injection Mold, quanto na impressão por filamento, extrusão por filamento, a densidade das peças ao final fica entre 98% e 99%. Tá? E aqui o peso específico, né? Que é o peso específico do aço, praticamente. Aqui a tensão máxima,
no eixo, no plano, em XY, depois da peça sinterizada, em ZX, né, levando em consideração aqui, estão os eixos, ó, XY, ZX, o corpo de prova de tração, né, as tensões máximas e a tensão de escoamento, tá? Então, para vocês terem aí a referência em relação a outros processos, aqui tem as mesmas curvas para, as barrinhas para um material forjado, né, que é um outro processo, nada a ver com impressão. Então, é eficaz, tá? Ele traz alguns cuidados que você tem que cuidar, como você tem que cuidar para qualquer peça em termoplástico ao fazer por extrusão de filamento. Camada sobre camada, a qualidade superficial da peça da impressora, ela é dependente da altura da camada, da espessura da linha, enfim, todos os parâmetros normais, né? Para fazer esse trabalho, então você imprime esse filamento, né? Você sai com uma peça que a gente chama de peça verde, essa peça maior aqui do lado esquerdo, né? Depois a gente faz um debinding, né? Ou a gente tira o aglomerante num forno, é um processo termoquímico. Então todo o aglomerante ele evapora nesse processo, aí você fica com a peça, a gente chama de peça marrom, apesar da minha foto aqui ela não está muito marrom, mas fica com a peça marrom, e depois você passa para um segundo forno para fazer a sinterização, né? E aí você sai desse segundo forno com a peça metálica, aqui ela está polida já, né? Mas uma peça em aço normalmente. No pós-processamento, né? O que a gente pós-processa? Eu estava comentando, né? Enquanto você tem ela impressa, aqui do lado esquerdo, nesse quadro, você tem é como se fosse uma argila, mas com uma compactação muito maior, né? Então, você consegue lixar, você consegue tirar suporte, você consegue fazer o acabamento que você quiser, de uma forma muito simples e fácil, nessa peça verde, né? E aí, depois de ter feito esse acabamento da saída da impressora, você leva para o forno de debinding, né? E depois você pega a peça marrom, da verde, pega a peça marrom e leva para o forno de sinterização, tá? E sai com a peça metálica, e aí a peça metálica é como qualquer outra, usina, enfim, esmeril, como queira.